Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agro Revenda. Espaço esse que está sempre falando a respeito dos assuntos aí de revenda, da distribuição de insumos agrícolas e pecuários, das lojas, das cooperativas, mas que também conversa com vários atores que fazem do agronegócio essa potência econômica aí já responsável por aproximadamente 27% do produto interno bruto brasileiro. E agronegócio esse que tem o nosso apoio aqui no Papo Prateleira do grande Clube Agro Brasil, o Clube Agro Dealer, aí, que também colocou a distribuição nessa plataforma que a gente tem, que faz negócios, que tem programas de relacionamento. Tem programas de relacionamento que, quando dá prêmio, não dá prêmio em relação ao eletrodoméstico, não. Dá prêmio em produto mesmo para o pecuarista e para o lavrador usar na fazenda para ajudar aí a produzir riqueza para o Brasil e para o mundo. E por falar em mundo, gente, a gente vai tratar de um assunto aqui que ganha cada vez mais importância, né? Começou com a questão da sustentabilidade total, as questões ligadas à ESG, e agora abraçando de uma maneira aí bem forte, graças a Deus, a questão da alimentação, a questão da insegurança alimentar, que ganhou uma força muito grande aí desde o início da pandemia, na verdade, aí no comecinho de 2020, né? E para conversar sobre isso, esses compromissos que indústrias aí de porte, que são líderes globais do setor do agronegócio, abraçam, como é o caso do quê? É o caso da Mosaic. Por isso a gente chamou para conversar aqui o Arthur Liacre, o Arthur que é vice-presidente de assuntos corporativos, estratégia e sustentabilidade da Mosaic Fertilizantes e presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Mosaic. O Arthur, bem-vindo ao Papo Prateleira, tá? Muito obrigado, Ulisses. Bom dia. Bom dia para você também, o prazer é todo nosso você estar aqui. Fala uma coisa, rapaz, a Mosaic aí cada vez mais abraçada aí, né, com esses compromissos de sustentabilidade total e agora também com essa questão da insegurança alimentar, né? Com certeza. Eu acho que todo raciocínio começa com o nome da nossa missão, né? Nossa missão é ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Isso precede a crise do Covid, com o nosso contexto geopolítico, né, tensionado. A Mosaic sempre teve isso como missão muito clara do seu negócio, e tendo uma presença da mina ao campo aqui no Brasil, nós realmente sentimos a responsabilidade nesse sentido, né, de trazer o alimento para a mesa das pessoas e ajudar a produzir esses alimentos. Então, não podia estar mais em consonância com a nossa missão. Perfeito. Até porque está no cerne do negócio da Mosaic a questão do alimento, né? Que realmente é a origem, né? Com a utilização de fertilizante no campo, né? Exatamente. A gente extrai minérios, né, da terra, a gente transforma esses minérios em fertilizantes que a gente traz para os nossos clientes, o produtor rural, é o nosso compromisso, e isso, obviamente, né, participa da grande cadeia da produção alimentar, e a gente fica muito orgulhoso de ser um dos grandes atores nesse sentido. Perfeito. E por falar em alimento, Arthur, vamos mergulhar um pouquinho nas ações, né, que a Mosaic e o Instituto estão aí realizando, né, ao lado de muitos parceiros aqui no Brasil. Lá no material tem alguns números que me chamaram a atenção, eu queria que você debruçasse um pouco sobre eles, que é a questão, por exemplo, de procurar atender 60 mil pessoas esse ano. Quais são as principais ações a que você destaca aí que dão suporte para esse número aí tão vigoroso? Bom, na verdade, o nosso, talvez um passo atrás, né, o nosso Instituto Mosaic é o nosso braço de investimento social da Mosaic Fertilizantes aqui no Brasil. Ele existe desde 2008, e tem uma governança muito bem estabelecida, mas ele está inserido, né, numa política de ESG, ou ASG na versão brasileira, né, mas estamos desenvolvendo em grande escala aqui no Brasil. O Instituto ele tem 4 plataformas de intervenção, né? Ele tem a questão de alimentação, e a gente vai falar disso já, de educação e de desenvolvimento local, e na medida do possível a gente procura combinar essas plataformas em programas virtuosos, né, que nos ajudem aí enfim, né, trabalhar todos esses componentes, né, em alguns programas. Temos algumas, enfim, algumas iniciativas que são bem estruturantes, né, na plataforma de alimentação especificamente, né. A gente fomenta a educação em várias escolas, né,
sobre, enfim, a educação ambiental, alimentar e nutricional com, enfim, os alunos e a juventude, né? A gente já tem quase 70 escolas, né, que participam desse eixo pedagógico, né, de a gente realmente trabalhar com não somente os alunos, mas todas as equipes de professores e pedagogos, né, nessas escolas para incentivar, enfim, o consumo responsável de alimentos, mas também a qualidade nutricional e a responsabilidade nutricional. A gente tem desenvolvido muito esse modelo de horta, né, escolar, até sensorial e acessível, né, para um público que já, enfim, né, que, enfim, entra no nosso pilar de diversidade e inclusão, e a gente está desenvolvendo isso não somente em Uberaba, mas em outras cidades do Brasil. E aí, uma das grandes iniciativas que a gente está atualmente desenvolvendo, que gira em torno do Dia Mundial da Alimentação, né, é a questão de uma campanha de doação de alimentos que enfim, realiza todo ano, e esse ano são volumes recordes que a gente, enfim, né, coletou de alimentos não perecíveis, né, com os nossos empregados e os nossos parceiros de negócio até, e a gente está doar 300 toneladas de alimentos para as nossas comunidades anfitriãs, né, em conjunto, em parceria com organizações sociais, em praticamente todos os municípios que a gente abrange com a nossa atividade. Queria adicionar duas informações que eu acho que são relevantes, né, para Fique à vontade. que nós temos com a alimentação, é o chamado Programa Village. O Programa Village é um programa desenvolvido pelo Instituto Mosaic aqui, mas com suporte da Fundação Mosaic, lá nos Estados Unidos. A gente trabalha tanto no estado da Bahia quanto agora no estado do Maranhão, com famílias de pequenos produtores, em algumas dimensões. Primeiro, o uso consciente da água, né, eles saberem usar e criar um círculo virtuoso de uso de água, né, consciente, mas com a finalidade, né, de aumentar a produção local que eles têm, tanto para consumo próprio, que é a questão de segurança alimentar dessas famílias em meios rurais, né, geralmente desfavorecidos e isolados, quanto para, eventualmente, né, abastecer... O negócio deles, né? O negócio deles, exatamente, né? E a outra iniciativa que a gente faz é trabalhar com essa questão de banco de alimentos. A gente tem uma atuação muito forte lá em Sergipe, trabalhamos aí com mais ou menos 100 famílias que são beneficiadas pelos nossos programas. A gente recebe quase 50 mil quilos de alimentos por mês, e a gente trabalha com, enfim, enfim, a comunidade local, né, para assegurar que esses alimentos recolhidos atinjam um público aí que realmente precisa dessa alimentação toda, né? Então, realmente, o nosso compromisso com esse pilar de alimentação via o Instituto, mas mais globalmente, né, na Mosaic, é um compromisso extremamente sério que a gente, enfim, persegue ano após ano. Perfeito. Arthur, falando nisso, que foi o começo dessa resposta, né, que assim, a alimentação, e você sempre me corrija quando eu falar bobagem, tá bom? Que assim, a alimentação é um bracinho de uma postura muito maior e muito mais complexa, que é a postura do Instituto em relação à ESG, né? A sustentabilidade total, a governança, ajuda a comunidade, ajuda a sociedade, né? Tem uma penetração realmente profunda na sociedade brasileira, né? Como é que você está enxergando a atuação da Mosaic e de outras empresas aqui no Brasil, especificamente com esse olhar de ESG, e realmente está crescendo o núcleo de ESG das empresas, como no caso da Mosaic, também está ganhando cada vez mais corpo dentro da empresa? Ah, sim, definitivamente, ESG, bom, a gente, né, antigamente a gente falava muito do tema de sustentabilidade, pilar de sustentabilidade que as empresas trabalhavam. Hoje isso migrou para o conceito de ESG, que é até um pouco mais preciso, né, porque ele já aponta para algumas dimensões, que são as dimensões de ambiental, social, né, e de governança, e nesse sentido a Mosaic, ela tem, enfim, né, adotado, né, essa sigla de forma, não somente porque a gente tem que adotar a sigla, mas realmente inserindo isso como processo do nosso negócio. Né? Então, isso culminou
com o lançamento no Brasil de um comitê de ESG, uns 2 anos atrás, que é diretamente capitaneado pela nossa presidente aqui no Brasil e com participação de várias lideranças sêniores aí da organização para trabalhar em temas chamados aqueles temas chamados materialidades, né, do nosso negócio, que seja emissões de gases de efeito de estufa, consumo de água, relações com os nossos stakeholders, questão saúde do solo, de segurança operacional e assim por diante. São 9 temas que a gente trabalha, com reuniões mensais, e a gente olha realmente como as nossas atividades estão avançando. Eu acho que a conexão, né, que a gente tem com o ESG, ela é muito evidente quando a gente trabalha da mina ao campo, né, a nossa atuação nesses pilares, ela tem que ser, se ela não é impecável, próximo de impecável, né? Quando a gente fala de recurso natural, de agricultura, né? de minerais, né? E transformação, a nossa responsabilidade ambiental, social e de governança é muito alta. E é isso que a gente procura trabalhar e melhorar cada vez mais, né? Com a mobilização dos nossos colegas. Tudo isso a gente faz, eu queria só ressaltar isso, né, de maneira muito alinhada com os objetivos do desenvolvimento sustentável definidos pela ONU, que tem um horizonte de tempo de 2030, né, eles foram definidos em 2015, nós estamos, enfim, praticamente na metade do caminho, né, faltam 8 anos ou 7 anos para e a gente tem que fazer a nossa parte, né? Como agente do setor privado, eu acho que esse é um grande objetivo, né, mundial da ONU, onde o setor privado tem uma parte relevante e a Mosaic enxerga que ela tem um papel também, né, e uma participação forte, né, com o seu setor, o seu segmento, com a sua atividade, né, enfim, somar a todos esses esforços. O objetivo em si que mais tem relevância, eu diria, uma conexão direta com a nossa missão, né, é o chamado objetivo do desenvolvimento sustentável número 2, né, que é a questão, né, ligada à segurança alimentar e à agricultura sustentável, né, e isso é um tema que a gente, enfim, né, usa até como bandeira, porque tudo que a gente faz em parceria com os nossos clientes, os nossos stakeholders, tem que ter isso como norte, né? Então, a atividade que a gente desempenha na área de ESG, ela é muito norteada com esse objetivo chamado objetivo número 2. Perfeito. Ô, Arthur, fala uma coisa, você citou a ONU, e a gente está falando da Mosaic Fertilizantes, a gente está falando de uma empresa que atua em mais ou menos 90 países, né? Distribuindo aí quase 30 milhões de toneladas de fertilizantes, né? A gente não tem uma imagem boa do Brasil em relação ao meio ambiente, né? Isso é uma coisa que ninguém tem dúvida. O que se muda só é o tamanho dessa visão distorcida e tudo mais, né? Você acha que o mundo tem uma visão sobre esse trabalho que é muito maior do que meio ambiente, que é a questão de ESG, como esse programa, como o tamanho que esse assunto está tomando conta de corporações como a Mosaic? O mundo enxerga para isso ou não? Você acha que também a imagem não é boa? Eles não conhecem quanto tem se investido nesse setor, como o Instituto Mosaic e a Mosaic? Eu acho que, de fato, né, o Brasil tem tido aí, enfim, o desafio, né, de demonstrar, enfim, que as práticas aqui são talvez mais sustentáveis do que a opinião internacional acredita, né? Então, esse é eu acho que é um desafio, não é só da Mosaic, é um desafio que eu acho que, né, do agro... Da cadeia toda, né? Da cadeia toda, né? Mas, falando mais da Mosaic, porque eu não quero falar né, em nome de outros players aqui, Claro. eu vou a nossa marca, a gente realmente procura dar escala à nossa comunicação sobre o que a gente faz, né? Então, assim, a gente é signatário do Pacto Global Brasil, a gente tem aí a gente trabalha com o Instituto Ethos, a gente tem contato com várias organizações de referência na área de sustentabilidade, né? A nossa agenda, ela sempre teve uma receptividade muito boa. Então, quando a gente
no detalhe o que a gente faz, né, nesse pilar de alimentação, o que a gente faz com o nosso instituto, o impacto que a gente gera, né, nas nossas comunidades. Tem pessoas que não conhecem e que descobrem só coisa boa, e tem as pessoas que gostam de ter essas confirmações, mas a gente não deixa realmente de ter um esforço contínuo de comunicação, de explicação e de aperfeiçoamento do que a gente faz, escutando o que vem, né, das nossas comunidades, do terreno, né, eu diria, das localidades onde a gente opera, para ter aí uma atuação e um desempenho cada vez melhor. Perfeito. Eu acho, de novo, você me corrige se eu estiver errado, ou enquadra direitinho aí a questão, né, a realidade. Fazer assim, eu lembro sempre dois ditados de professor meu, né? Que cabrito bom é o que berra, né? E o outro é assim, se eu não bater bumbo para as coisas boas que eu faço, quem é que vai bater, né? Então, é assim, existem muitos parceiros ao lado da Mosaic em todos esses trabalhos, em todas essas ações e programas que você citou, né? Então, tem escola, tem parceiro, que são outras empresas que atuam junto com a Mosaic, tem o poder público, tanto em município como em estado. Eu queria que você falasse a respeito disso, dessa ajuda dos parceiros, não só para realizar o trabalho, mas também para difundir as boas ideias e as boas ações. Sim, enfim, nas diferentes cidades onde a gente atua, né, nós temos aí excelentes relações com as equipes municipais, os próprios prefeitos, e, enfim, né, as secretarias que sejam de educação, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, né, o que a gente procura fazer é não fazer as coisas, né, porque se você, como organização, e isso vale até talvez para outros setores, né? Define o que você acha que é sucesso para você mesmo, sem ver o que é para os outros. Claro. Então, é um jogo de soma nula, né? No fundo, né? Você vai ser o seu próprio benchmark, né? Então, é por isso que, para a gente, o importante é gerar valor, o que a gente chama de valor compartilhado, né? Isso de shared value, que é um vocabulário que está sendo cada vez mais usado. Valor compartilhado, o que é um trabalho difundido em parceria, não somente com um parceiro técnico de referência que a gente usa para os nossos programas, né? Tem credibilidade local, nacional, né, e regional, mas também na verificação que a gente está propondo está em consonância com as necessidades locais e que isso tem uma aceitação antes da gente entrar na parte concreta do que a gente faz, né? Em Uberaba, a gente trabalha muito bem com a equipe municipal em vários projetos, né? A gente acabou de inaugurar, eu estava falando de hortas escolares, uma horta sensorial acessível, né? Que a gente inaugurou com a equipe municipal. Capricha lá em Uberaba, que é minha cidade natal, viu, Arthur? Tá vendo? Uma escola de 700 alunos, né? Enfim, né? Várias crianças que têm necessidades especiais. A gente fez um super evento lá. A gente procura, enfim, obviamente, replicar esses bons conceitos, né? Não somente na cidade, mas em outras localidades onde a gente opera. Esse programa Village que eu estava comentando, né? Trabalhar com pequenos produtores locais no oeste da produção familiar mesmo, né? Produção familiar tem demonstrado, né, que ele gera um super impacto e uma aceitação muito grande aí no conceito do programa, no compromisso que a gente coloca na execução do programa, porque não é só chegar, fazer e ir embora, né? A gente acompanha. O ideal é deixar uma semente que germine mesmo. Temos aí toda uma equipe no Instituto Mosaic que faz esse trabalho. Arthur, fala uma coisa rapidamente para a gente. Eu queria saber de onde você é, onde é que você nasceu, quanto tempo de Mosaic tem e quando é que você resolveu falar assim, é esse negócio aqui que eu vou trabalhar dentro da Mosaic, com esse instituto aqui, trabalhando perfeito. Nessa área. Eu nasci na França, eu sou francês de nacionalidade, né? Que cidade? Paris. Eu não nasci em Paris, mas eu sou de Paris, né? Minhas famílias, pai e mãe são de lá. Mas meu pai foi expatriado no Brasil quando eu era, enfim, criança, né? Então, eu tenho um histórico no Brasil que é bem mais longo até do que o meu histórico na França, né? Mas, enfim, minha família mora lá agora
e eu vim para cá, eu já estou, enfim, estabelecido aqui, meus filhos nasceram aqui no Brasil. Eu estou na Mosaic há 5 anos, eu vim do setor de mineração puro, né? Eu trabalhei em uma outra empresa de mineração antes, e realmente a missão da Mosaic, né, que conecta a mina ao setor do campo, né, da agricultura, foi um grande diferencial para mim na proposta de valor, né, da missão que a Mosaic executa, e eu não me arrependo, né? A gente, enfim, né, quando a gente começa a ingressar na grande família do agro aqui no Brasil, a gente fica cada vez mais apaixonado, e os desafios são, é claro, imensos, mas o potencial de contribuição, né, não somente na atividade que a gente desempenha como empresa, mas também tudo que a gente faz, né, na questão com o Instituto Mosaic, na parte, né, de ajuda às comunidades, tem sido extremamente satisfatório desse ponto de vista. Mas e o olhar desse francês aí que adotou o Brasil, a gente olhando assim para 2030, 2035, 2040, o Arthur vai estar bem satisfeito e bem feliz se o Instituto, todo esse trabalho aí de alimento, mas todo o trabalho maior de ESG tiver chegado em que patamar, Arthur? Esse é o nosso objetivo. Eu já não raciocino mais como francês, viu, Ulisses? Minha pessoa é mais, eu diria que eu sou quase mais brasileiro hoje, então eu não gosto de usar muito esse critério aí europeu num contexto que não é Europa, né? Então, assim, qualquer grade de avaliação, ela não se aplica tão fácil assim. Eu acho que a gente tem que olhar para os objetivos que a gente tem, né, aqui, segundo o nosso referencial aqui no Brasil. E eu acho que, assim, que o Brasil tem grandes argumentos, né, para demonstrar o quanto que ele tem aí a possibilidade de se posicionar como um dos grandes atores, né, da sustentabilidade mundial, né? É só olhar para a responsabilidade que o país tem na questão da segurança alimentar. Hoje tem estimativas de que o agro brasileiro ele nutre, ele alimenta entre 800 milhões e 1 bilhão de pessoas, né? Em 2000, o mundo vai comportar quase 10 bilhões de pessoas, né? Hoje são 7. É só imaginar a escala da responsabilidade que o país vai ter em 2050 na alimentação do planeta, né? Um desafio sistêmico, e não tem muitos países por aí que têm essa capacidade de ajudar o mundo, né, em direção a um desafio dessa magnitude. O Brasil é um deles, é provavelmente o principal, aliás, né? E tudo que a gente puder fazer para fortalecer o posicionamento que o país tem, a gente vai fazer, né? Com a nossa escala de negócio, é claro, e os nossos programas, né? Mas a gente vai continuar empenhados com a nossa missão. E aí, principalmente o que você falou, né? Acreditando num caminho escolhido pela gente, né? A gente botando fé no caminho correto para lidar com ESG, lidar com alimentação e lidar com agronegócio, né? Exatamente. Perfeito. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui no Papo de Prateleira, Arthur, e falar para você voltar mais vezes, para a gente falar mais, quando tiver aí mais uma escola dentro do programa, quando tiver uma outra ação dentro do programa, para a gente não parar de falar nesse assunto, para o Papo de Prateleira se engajar, assim como a Mosaic está engajada nessa tarefa que é tão bonita. Eu que agradeço, Ulisses, e nós temos sempre coisa legal para contar, então conte comigo. Convite enviado será aceitado da minha parte. Então, pode deixar, você está condenado a participar diversas vezes do Papo de Prateleira, então, tá bom, Arthur? Uma boa condenação, é uma boa condenação. Tá bom, que bom saber disso, gente. Vocês ouviram essa conversa super boa, super positiva, de novo, um homem com esse sorriso bonito, com essa energia para trabalhar para o agro, ajudando a gente a tirar um pouquinho da carranca que o agro brasileiro ainda tem e mostrando, antes de tudo, o quê? Trabalho. É a única coisa que faz, que move o homem, que move a humanidade, é trabalhar, e principalmente quando a gente consegue ter um tempinho e trabalhar também em prol de outras pessoas. Isso é muito bacana, é muito legal, é um exemplo maravilhoso. O Arthur Liacre, que é o vice-presidente de Assuntos Corporativos, Estratégia e Sustentabilidade da Mosaic Fertilizantes, e também ele é o presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Mosaic, e vai voltar mais vezes aqui. E, por enquanto, ele vai estar nos nossos 2 espaços da internet,
que é o nosso site de notícias, o agrorevenda.com.br, é o nosso site corporativo também, o grupopublic.com.br, e a conversa com o Arthur também vai transformar-se aí no nosso podcast Radar Agro, que a gente coloca nas plataformas, na Amazon, no Deezer, no Spotify, no Google, na Apple. Arthur, parabéns pelo trabalho, vamos conversar mais vezes, um grande abraço, tá? Muito obrigado, um abraço, Ulisses. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.